Romanos 5:12. Maninha. Romanos 5:12. Por como assim como sou. Eita, tá não. Romanos 5:8. Romanos 5:12. Portanto, Meu assim celular. como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Amém. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Acho que é só isso mesmo, Kaique. Amém, meus irmãos. Graça e paz, bom dia a todos. Irmãos, vamos todos juntos então? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos pecaram. Romanos 5:12. Amém, meus irmãos. Vamos orar então, para que Deus abençoe. Pai Santo, te damos graças, Senhor Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor Deus, dura para sempre. Agradecemos a ti, ó Pai, pelo culto, Senhor nosso Deus, pela manhã, pelo teu amor e pela tua misericórdia infinita, Pai. Pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações e nos ajudem, ó Pai, a estudar essas coisas, ó Pai, sobre nós mesmos, sobre quem nós somos à luz da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe também as nossas crianças com corações, ó Pai, aptos para receber e compreender, ó Pai, essas coisas. Pedimos também por nós, que somos mais velhos, que nós entendamos essas coisas, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, glorificar o Senhor, ó Pai, por meio das nossas vidas, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor capacite, Pai, me capacite para dar esse estudo para a Tua igreja, ó Pai, dependente de quem eu sou, ó Pai, que o Senhor possa me usar para transmitir as verdades, ó Pai, para a Tua igreja. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse estudo, Pai. Para a glória do Teu nome, oramos, bendizemos o Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos no capítulo 4 do livro do Paul Washer. Compreendendo o problema do homem. Meus irmãos, nesse capítulo 4, nosso amado irmão Paul Washer, ele vai falar, não no capítulo 4 em si, ele vai pegar esse capítulo 4, ele vai dar uma introdução nesses assuntos. Mas basicamente o que nós vamos ver nesse estudo e nos demais estudos são 3 pontos. Primeiro, Deus fez Adão para ser o nosso representante federal. O capítulo 4 vai falar bastante sobre isso. Sobre a representação de Adão, sobre a nossa representação em Adão. Ele vai falar sobre, nos capítulos posteriores também, que Deus imputou o pecado de Adão a todos nós e Deus entregou todos os homens à corrupção moral. Meus irmãos, o que vocês acharam desse estudo? Acharam difícil, fácil? Acharam repetitivo? Eu vou perguntar para uma criança aqui. Ô, Tavinho, o que você achou do estudo? O que você achou do estudo, mecânico? Não? O que você achou do estudo, Tayane? Você achou difícil? Não?
Tá. Irmãos, é interessante nós pensarmos o seguinte. Como que o Paul Washer estrutura esses seus livros? Primeiro, o Paul Washer ele expõe quem Deus é, um conhecimento de Deus. Primeiro a gente estudou aquele livro sobre a pessoa de Deus, certo? Quem Deus é? Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Se nós quisermos conhecer a nós mesmos, é de suma e extrema importância que nós conheçamos a Deus primeiro. Nós devemos conhecer a Deus, que à luz de Deus nós podemos olhar para nós e sabemos quem nós somos. Amém? Então o Paul Washer ele estrutura desse jeito. E no capítulo 4, o Paul Washer ele vai tratar de algumas das verdades bíblicas, ainda que difíceis de nós compreendermos muitas vezes. O Paul Washer ele vai deixar isso bem claro. Ainda que difíceis de compreender, são verdades essenciais para que nós possamos compreender quem nós somos. E o Paul Washer ele vai tratar aqui, nesse capítulo 4, de 2 pontos, pelo menos. Primeiro, ele vai falar que um fato incontestável, um mistério inexplicável. Apesar dos mistérios que envolvam o pecado no ser humano, é impossível negar. E ele vai tratar isso de uma forma muito interessante, usando bastante Romanos 5. E a gente é o capítulo que a gente vai mais olhar hoje, né? Por causa do estudo. Então eu começo com uma pergunta para vocês, que é... Essa é fácil, hein? Alguém sabe me responder? E eu não estou perguntando para os mais velhos, estou perguntando para os mais novos. Yasmin, do que nós caímos? Quando a Bíblia diz, quando nós falamos que nós caímos, a humanidade caiu. Caiu do quê? Certo? Esse capítulo é sobre a queda da humanidade, a queda do homem. Do que nós caímos? Tá difícil? Pode passar para o próximo. Vou perguntar para outro. Quer que eu pergunte para outro? Perguntar para outro. Tayane. Do que nós caímos, Tayane? Da santidade, como era santo e agora não? Exatamente. Meus irmãos, a Tayane diz que nós caímos da santidade. Nós caímos do nosso estado de glória. A Bíblia chama de estado de glória. Isso aconteceu em Gênesis, capítulo 3. Deus deu uma ordem, criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez um homem perfeito, em justiça, santidade, pureza, verdade. E nós caímos. E Adão caiu. É interessante nós pensarmos sobre isso. Do que nós caímos? Nosso estado original, estado de glória. Nós fomos feitos por Deus para andar em santidade. Por isso, santidade na Bíblia é um tema bem importante para nós. Isso é inegável. Essa verdade de que nós caímos em pecado. Meus irmãos, tem muitas filosofias no mundo que buscam explicar por que o homem não consegue fazer o bem. Porque não existe um homem bom. Existem aqueles que dizem que o homem é bom e a sociedade que o corrompe. Esse foi Jean-Jacques Rousseau, filósofo. Ele disse que o homem ele é bom e a sociedade que corrompe ele. Nós já falamos sobre isso aqui. Se o homem é bom e a sociedade que o corrompe, isso não pode ser verdade, porque a sociedade ela é feita do quê? De homens. Jean-Jacques Rousseau, ele está apenas reproduzindo aquilo que já havia sido falado antigamente. Se a gente olhar para a história da igreja, tem um homem no passado também que fala a mesma coisa. Ele disse, ele é o Pelágio, desculpa. Pelágio, ele disse que o homem, ele tinha sim, se Deus deu as ordenanças para o homem, para que o homem cumprisse essas ordenanças, Deus também dava para o homem a capacidade para cumprir. Ou seja, o homem, ele nascia puro e bom.
Só tem um problema nisso. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai ver isso. Se a gente pensar que o homem é bom, e a gente olhar para Gênesis, a gente vai ver que o homem, ele é bom no primeiro e no segundo capítulo. No terceiro, o homem cai. Certo? Então, por isso que o Paul Washer, ele começa falando assim, ó, é um fato incontestável, é um mistério inexplicável. Nenhuma filosofia consegue responder. Nenhuma filosofia consegue dizer assim, ó, esse homem, ele é bom, ele é puro. Se existe, tá bom, se o homem ele é bom, ele nasce bom, então me aponte uma pessoa no mundo que é boa, que é 100% boa, que nunca se corrompeu. Será que tem? Será que a gente consegue apontar uma pessoa? Será que Madre Teresa de Calcutá era 100% boa? Será que ela nunca teve um pensamento pecaminoso? Então é um fato incontestável, meus irmãos. É impossível de contestar isso daí. E a Bíblia e o cristianismo bíblico e verdadeiro ortodoxo é o único que tem a resposta para a maldade do homem. É o único que dá uma resposta saudável e verdadeira, bíblica. Outras filosofias, uns dizem que o homem é bom, mas até aqueles que dizem que o homem é bom, reconhecem que tem um problema no homem, na humanidade. Então, meus irmãos, é um fato incontestável. Há aqueles também, meus irmãos, e é interessante nós pensarmos sobre como nós combatemos esse tipo de pensamento. Tem aqueles que dizem assim, ó, o homem é bom, Adão caiu, mas depois do dilúvio, Deus restabeleceu, Deus eliminou a maldade do mundo inteiro e salvou aqueles que eram bons, e a partir do dilúvio agora, todos os homens são bons. Será que é verdade isso? Abram comigo Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8 é a geração pós-diluviana que nós chamamos. É aqueles descendentes de Noé. Descendentes de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 21, diz assim, meus irmãos. Noé desce da arca, levanta um altar e oferece um sacrifício. E aí Deus diz o seguinte: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o ser vivente como fiz. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que nessa geração pós-diluviana, Deus vê que o mal, ele agora faz parte do ser do homem. Uma vez que nós caímos em pecado, nós caímos do nosso estado de retidão original, o pecado agora, ele faz parte do homem. E Deus diz assim, ó, que ele não tornaria a amaldiçoar mais a terra, porque o desígnio íntimo do homem é mal desde a sua mocidade. Essa palavra mocidade no original, ela está falando o seguinte, que desde que o homem nasce, desde que ele é criança, bebê, pequeno, é mal o desígnio íntimo do seu coração. E nós, como pais que conhecem a palavra, e o pastor William quer falar, nós, como pais que conhecemos a palavra, já conseguimos ver isso nas nossas crianças. Se você for um pai atento, você vai conseguir ver a maldade na sua criança desde pequenininho. Pastor William? Sim, Kaique, exatamente. Nós conseguimos ver a maldade nas pessoas, a maldade no mundo, mas nós, sem a Bíblia, jamais conseguiríamos explicá-la. Então, não são apenas os filósofos e as ideologias do presente século que não conseguem explicá-la, mas também as religiões. Certa vez a Camila estava conversando com um primo dela que havia se convertido ao islamismo, ela falando a respeito do pecado, da origem do pecado, como nós precisamos da salvação de Cristo Jesus, e ele falou, isso aí não faz o menor sentido,
Porque depois que Adão pecou, ele se arrependeu. E aí o pecado dele afetou apenas ele mesmo, que é o pelagianismo, como você falou, né? O cristianismo herético. E também eu já vi um daqueles aqueles judeus messiânicos, né? O problema é que ele se dizia cristão e tal, falando que não existia nada, a Bíblia não falava nada sobre o pecado original, sobre uma queda de Adão que afeta nós hoje. Aí ele pegou aquela passagem do Salmo 51 que diz: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Ele fala: o que é que significa isso aqui? Que ele já nasceu desde o ventre da sua mãe como um ser pecaminoso? Não. Está dizendo que ele foi concebido em pecado. Ou seja, aquela relação que o concebeu foi uma relação pecaminosa. A mãe de Davi adulterou contra o pai dele. E assim ele nasceu de uma forma pecaminosa. Ou seja, não que ele tenha nascido com a natureza pecaminosa. Então, tanto o islamismo, quanto o judaísmo, quanto aquelas versões heréticas do cristianismo, elas negam o pecado original. Elas dão uma explicação errada a respeito do porquê nós somos pecadores hoje. Desconectando totalmente da queda de Adão. Desconectando totalmente. Olha lá. É impressionante. Então, percebem, meus irmãos, que você começa a negar. Só que assim, eu acabei de ler um texto que está em Gênesis 8. E Deus fala que o íntimo do coração do homem é mau. Teoricamente, se Davi tivesse a relação pecaminosa da mãe dele tivesse sido... E Gênesis, como que explica? Eu vou abrir mais alguns para vocês. Eu vou abrir aqui, ó. 1 Reis 8:46 diz assim, meus irmãos: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto que esteja, não há homem que não peque. Só Antigo Testamento. Salmo 14, 1-3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E todos se extraviaram, juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tem um do Leopardo que eu acho interessante aqui.